Olá pessoal, então continuando aqui com nossos estudos, hoje a gente vai começar a falar sobre geometria analítica, que é a parte da matemática que a gente pode entender como sendo a parte da aritmética, da álgebra, que vai representar geometricamente as figuras. Né? A gente vai estudar os objetos geométricos dentro de uma perspectiva algébrica. Em outras palavras, ainda mais, nós vamos encontrar expressões, vamos encontrar fórmulas, vamos encontrar equações que definem algebricamente esses objetos geométricos. Quando a gente fala objeto geométrico, a gente está se referindo a ponto, a reta, a plano e a todas as outras construções dependentes desses pontos elementares, desses entes fundamentais da geometria euclidiana. Certo? Em um primeiro momento, a gente vai falar, obviamente, do ponto. Né? Então, geometria analítica. Ok? Bom, então, como a gente representa um ponto? Né? A gente vai pegar os saberes que vocês devem ter visto no ensino fundamental 2 do segundo ciclo, que os pontos são representados em um sistema de eixos coordenados, que a gente chama assim geralmente, né? Geralmente o eixo tem essa forma aqui parecida, onde o eixo horizontal é o eixo das abscissas, eixo vertical o eixo das ordenadas. E qualquer ponto determinado aqui, certo? Ele vai ter dois valores correspondentes, um para cada eixo, certo? Aqui o ponto A no eixo X e o ponto B no eixo Y, certo? Onde A pertence a essa reta X e B pertence a essa reta Y. Lembrando que isso aqui é a origem, né? É o ponto inicial da construção do eixo, não é isso? Então, o ponto ele é determinado geometricamente dentro de um sistema de eixos nessa forma, certo? Então, outros saberes concernentes aos pontos dentro da geometria analítica é a sua localização nos quadrantes. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. E que, a depender de sua posição, as suas coordenadas vão ter sinais distintos, dependendo de onde eles vão estar localizados. Por exemplo, se esse ponto estivesse do lado de cá, certo? O primeiro valor seria negativo e o segundo positivo. Por quê? O primeiro valor seria referente ao eixo X e como ele seria transladado para essa parte do eixo, ele teria um valor menor que zero. Sendo menor que zero, ele é negativo. E o mais seria passado para o eixo Y. Da mesma forma os outros, aqui seria menos e menos, porque tanto para x quanto para y, os valores aqui tratados são negativos para esse ponto, e se o ponto tivesse aqui, ele seria positivo para x, negativo para y, certo? Então, em função dos quadrantes, os pontos têm essas características referentes ao sinal, certo? Referente ao sinal. Um dos primeiros conteúdos a serem tratados em geometria analítica é a distância entre dois pontos quaisquer em um sistema de eixos, certo? Então vamos representar essa distância aqui de forma bem prática. Então vamos lá. Distância entre dois pontos. Vamos lá. Para a gente entender como se calcula a distância entre dois pontos em um sistema de eixos coordenados, a gente vai relembrar de um saber que vocês provavelmente devem ter visto na geometria, lá no sétimo ano, por aí, antiga sexta série, hoje sétimo ano, alguma coisa vocês devem ter visto na geometria euclidiana, certo? É uma coisa bem famosa, vocês vão ver. Vou tomar aqui como demonstração o primeiro quadrante, sem perda de generalidade, uma vez que isso pode ser refletido em qualquer posição do plano, certo? Do sistema coordenado. A gente pode fazer em qualquer lugar, mas a gente vai fazer aqui no primeiro quadrante, porque todos os valores são positivos, e aí fica mais fácil da gente manipular. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um ponto aqui qualquer, ponto P, e um ponto aqui em cima chamado ponto Q. Tudo bem? Como deduzido inicialmente, o ponto P
ele tem a sua coordenada aqui, que eu vou chamar coordenada x do ponto P, certo? X do ponto P. E aqui eu tenho a coordenada y do ponto P. Eu estou colocando assim em forma de índice porque eu tenho 2 pontos, certo? Tenho que saber quem é o x e quem é o y do cidadão aí considerado. No ponto Q, da mesma forma, eu tenho a coordenada x do ponto Q e aqui eu tenho a coordenada y do ponto Q, certo? Até aí nada demais. A gente já usou a ideia que nós vimos no primeiro ponto aqui, de como a gente deduziria um ponto em qualquer lugar do eixo coordenado. Se chama de eixos coordenados. Então, eu vou estar interessado em saber quanto vale esse segmento de reta aqui, certo? Que a gente vai chamar aqui genericamente de D, que indica distância, certo? Indica a distância desses 2 pontos. Ok. Eu quero saber quanto é que vale esse D. Vamos pensar um pouco. Deixa eu pegar outro pincel, outra caneta. Vamos ver aqui, ó. Essa medida aqui, será que eu sei qual é? Será que eu conheço? É certo que sim, certo? Eu sei quanto mede isso aqui. Ó, vê quanto mede isso aqui. Essa medida toda aqui, ó. Essa medida toda aqui, essa medida toda aqui, ó, é o valor de x do ponto Q, sabe? Certo? Daqui para cá, do sistema de eixos até aqui, é a medida de x do ponto P. Então, esse pedacinho aqui, concorda comigo que é esse pedação menos o pedaço menor? Não é? Ó, esse pedaço aqui, dentro dos 2 tracejados, é igual a distância essa maior distância menos essa distância menor. Então, de maneira genérica, a gente diz que esse ponto aqui ele vale xq menos xp. Né? Xq é a medida do maior, xp é a medida do menor. Então, um menos o outro. Analogamente, a gente pode dizer que esse pedacinho aqui, ó, é yq menos yp. Tudo bem? Da mesma forma que a gente tratou o x, a gente vai tratar o y aqui também, tá? yq menos yp. Observem que essa estrutura aqui formou aquilo que eu fiz referência inicialmente. O nosso famoso Teorema de Pitágoras. E aí, quando você tem um Teorema de Pitágoras em mãos, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Certo? Então, ó, esse cara aqui, vou dar um zoom. Certo? Vou dar um zoom muito legal aqui. Então, vou pegar esse rapaz, puxar para cá. Vê só. Então, tenho esse, vou dar um zoomzinho aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui vai ser D. Aqui, xq menos xp. Aqui, yq menos y. Y, Ângelo, yp. Tudo bem? Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. E no triângulo retângulo vale um monte de coisa. Um monte de coisa que você quer fazer vai dar certo. Mas o que a gente vai fazer uso aqui é o teorema que vai utilizar a relação entre os 3 lados de um triângulo retângulo. Ou seja, nós vamos usar o teorema atribuído a Pitágoras, famosamente atribuído a Pitágoras, que diz o seguinte, que a distância ao quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Se você não sabe dessa regra, vai ouvir o Mar Linda Mulher de Mamonas Assassinas, que está lá descrito na letra da música, certo? Então, d ao quadrado, ou ler um bom livro de matemática, claro. D ao quadrado é igual a quem? A esse cara ao quadrado, xq menos xp ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, yq menos yp ao quadrado. Certo? Fiz nada demais até aqui, tá? Só apliquei Pitágoras nos valores já encontrados dentro do triângulo. Mas só que eu não quero d ao quadrado, eu quero d. Então, o que é que a gente faz? A gente vai reescrever essa expressão, passando para o outro lado,
essa raiz quadrada aqui, ó, que vai se esse expoente 2 que vai passar como raiz quadrada do outro lado. De quem? De xq menos xp ao quadrado mais yq menos y de anjo, p ao quadrado. Ok? Então, essa expressão aqui vai me dar a distância entre dois pontos, sabendo a localização desses dois pontos no sistema de eixos, certo? Eu só preciso das coordenadas dos pontos, colocar aqui dentro e fazer o que deve ser feito. Lembrando o seguinte, que caso você tenha dúvida sobre qual ponto eu devo colocar primeiro do X, o ponto Q ou o ponto P, ou o ponto que vem na esquerda ou o ponto que vem na direita, não faz diferença, certo? Não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque independente da posição que você coloque aqui, o resultado será elevado ao quadrado. Então vamos supor que, por exemplo, que se xq for 5 e xp for 2, 5 menos 2, 3, ao quadrado 9. Se você fosse confundir e colocasse xp menos xq, seria 2 menos 5, que daria menos 3. E menos 3 ao quadrado também é 9. Então, nesse aspecto, independente da ordem que eu escreva, vai estar valendo. Atente-se apenas ao fato de que dentro de cada um desses parênteses deve acontecer as coordenadas de mesma letra, ou seja, coordenadas x ao quadrado mais coordenadas y ao quadrado, certo? Fique alerta nesse sentido, ok? Beleza? Então, está explicado de forma bem sistemática, bem dinâmica, pelo menos no meu ponto de vista, a distância entre dois pontos, tá? Qualquer coisa, você pode rever o vídeo ou procurar um outro material, beleza? Então, segue o baile.